Bom Buenos dia, días a todos ustedes. Bueno, bom esta vez dia sí a vayamos a todos. presentar porque tenemos ya cicatrices hasta en el pelo en este tema. Não vamos nos Pero le doy apresentar la porque nós já bienvenida temos cicatrizes até no cabelo a neste Kenneth, assunto. No entanto, a dou Dante as y a Osvaldo, boas-vindas a que Kenneth, bueno, a son gente con Dante una e a experiencia y una visión Osvaldo, muy que são profunda pessoas com y muy realista del experiência tema de e la visão integración. muito Y hoy es profundas, un día muito que realistas da questão da para que integração. empecemos a conversar de E este tema, hoje uno no puede obviar é um dia que, eh, para começarmos a lamentarse conversar la sobre este situación de la guerra que se assunto, está planteando en el não mundo y que se está podemos extendiendo, deixar porque de pareceríamos nos preocupar que pelo que está mientras ocorrendo, essa guerra que está ocorrendo la no mundo violencia e que parece va estar se en ampliando. escalada, Parece nosotros que, hablando de la integración, enquanto a también violência vai se tenemos que ver escalando, qué nós, respuesta falando da podemos tener en el integração, ámbito de nuestras também temos que competencias pensar que en este nuevo respostas mundo, con podemos este ter cambio de no época âmbito das y nossas precisamente con competências este neste tema novo de la mundo ou integración o nessa la mudança de fragmentación. época, e justamente com esta questão da Ustedes integração saben que ou para a hablar sin ningún tipo de fragmentação. limitación, que es Como un aporte sabem, que hacemos acá podemos de ahí al falar sem día, y además limitações, as contribuições accede que mucha fazemos gente aqui da ALAD em por dia. YouTube, y de manera Temos muitas que pessoas es que importante acessam lo que via puedan de decir, lo YouTube. que puedan transmitir y lo que podamos Portanto, sacar en é muito conclusiones de importante o que este. Así possam que, falar, o que sin possam nos más, transmitir e as con conclusões mucho às quais gusto possamos chegar sobre le o doy la assunto. primera Então, sem ingreso mais a Kenneth preâmbulos, Smith com Ramos, muito prazer, ex jefe de la ofereço negociación a técnica palavra para el a Kenneth Tratado Smith del Ramos, TEMEC en la Secretaría ex-chefe de da Economía, negociação técnica para o socio Tratado con Economía, TEMEC, Derecho y da Secretaria Estrategia. da De Economia, manera que parceiro em con su Economia, Direito e experiencia Estratégia. de comercio y de Então, com a negociaciones, y sua nada menos que de un experiência país de con la comércio, importancia de que negociações, tiene en la e nem región, mais nem y menos que vindo México de um puede país com a compartir con nosotros importância este que tem o tema, México na região, que es la pode creación y compartilhar desviación de conosco comercio de sobre este inversiones y assunto, que cadena de é a valor. criação e o Nada menos desvio que do hoy, comércio de con investimentos toda e la cadeia profundidad de que valor. tiene lo Nem mais nem relacionado menos con que la hoje, desviación, com la creación del comercio todas de as cadena de valor y oportunidades que toda esta temos guerra com arancelaria relação aos que desvios está do comércio, à demoliendo cadeia de el valor sistema e toda essa multilateral de guerra comercio y tarifária dejando que está manos en demolindo o negociaciones sistema multilateral bilaterales, de lo que comércio fue siempre e conduzindo para el negociações escudo de la seguridad bilaterais, o jurídica que a foi partir de sempre o la creación escudo de la da Organización Mundial de segurança Comercio. Así que, jurídica Kenneth, a partir bienvenido, da criação con da mucho gusto te OMC, escuchamos. Organização Mundial do Comércio. Muchísimas Kenneth, gracias. seja Antes que bem-vindo, nada, quisiera ouvimos você agradecer com al muito secretario prazer. general de Muito Aladi, obrigado. Antes Sergio que mais Abreu, nada, a gostaria todos de los agradecer a participantes Sérgio por la Abreu, invitación, por secretário-geral estar da con ustedes el ALAD, día de hoy e a todos y os hacer algunas reflexiones participantes sobre pelo la convite para situación que estar estamos aqui viviendo en hoje México, e sobre refletir todo sobre a al interior de situação que América del vivenciamos Norte con el no Tratado México, México-Estados especialmente Unidos-Canadá, na América la do situación Norte, de la com o política Tratado arancelaria do México, agresiva de los Estados Estados Unidos e Unidos y el impacto que Canadá, esto está a política teniendo, sobre todo el tarifária impacto que agressiva esto dos Estados tendrá Unidos, o en la impacto que próxima está tendo, revisión e, del além TEMEC disso, que o se impacto aproxima que para el terá na próxima 2026. revisão do Tengo una TEMEC, que breve vai ocorrer em presentación que me gustaría compartir 2026. con Eu ustedes. tenho uma breve Me dirán apresentação que si gostaria de pueden ver compartilhar. Então, la por pantalla. gentileza, me Me avisam dirán se que estão sí. conseguindo visualizar a minha tela. Y bueno, Acredito que quisiera sim. empezar básicamente, sobre todo, E eu hablando de qué es lo que está gostaria en de juego, lo que começar tenemos ante falando nosotros sobre o que en está em términos de jogo, lo que o es que el temos TEMEC, la diante de importancia del nós, comercio exterior para no que México é en o términos TEMEC, a generales y importância sobre do comércio todo exterior hacia para o dónde México vamos y qué em acciones termos podemos gerais, tomar ante este especialmente para onde viraje del vamos e quais proteccionismo en as Estados ações que Unidos. Como podemos ustedes pueden tomar ver en com essa pantalla, virada do México protecionismo depende nos Estados Unidos. enormemente del Como comercio poderão exterior visualizar na para su tela, crecimiento o México económico. depende Las enormemente exportaciones de do Estados comércio Unidos exterior para seu rebasan el crescimento 80% econômico. de As las exportaciones exportações totales de para os México. Estados El Unidos comercio são mais de total de México es 80% do equivalente al total de exportações do 73% del México, Producto e o Interno Bruto de comércio nuestro total do país. México Y para equivale a entender bien qué es lo que está en 73% juego, do hay que PIB do entender país. que el Para entender TEMEC, bem o que está que em jogo, sustituyó al temos que Telecán entender que o TEMEC, en julio de que2020, substituiu o es un tratado con un TLCAN valor em en julho de total de más de 2020, 2 é um trillones de tratado com dólares valor y total de simplemente mais entre de 2 México y trilhões Estados de Unidos nos dólares. estamos E acercando a casi simplesmente entre o 900 México e mil os millones Estados de Unidos dólares de aproximamos quase comercio. Y si 900 vemos la inversión bilhões de extranjera dólares que de ha recibido comércio. E se México a gente desde el perceber 2006, o investimento prácticamente el estrangeiro recebido pelo 50% de esa México desde inversión proviene de Estados 2006, Unidos y de Canadá. praticamente Entonces, por supuesto, 50% tenemos una red desses amplia de investimentos vêm tratados de dos libre Estados comercio, Unidos e do 14 tratados Canadá. con 50 Então, países, temos uma rede pero se ampla de concentra tratados la de gran livre mayoría de comércio com nuestro 50 comercio en países, nuestros socios de mas a América grande del Norte. maioria do
nosso Y el tratado comércio se tiene concentra com básicamente nossos tres parceiros elementos da América do principales.
Norte. es el O hecho de haber tratado tem três modernizado un elementos acuerdo que ya tenía principais, que 25 são o años, que había fato de ter funcionado muy modernizado bien, um acordo que já pero tinha que 25 anos, necesitaba tinha funcionado actualizarse. muito Entonces se bem, incluyeron 12 porém capítulos precisava de nuevos que modernizan atualizações. el Então foram tratado con incluídos 12 conceptos nuevos capítulos que a no mais que existían hace modernizam o 30 años, tratado, como com en materia de conceitos comercio novos que não digital, existiam faz buenas 30 prácticas anos, e como em regulatorias, matéria de cómo deben comércio competir digital, las empresas boas propiedad del práticas Estado con las empresas reguladoras, privadas en e como sectores devem altamente concorrer as regulados, empresas do Estado com etcétera. as Se privadas lograron em eliminar setores altamente propuestas, principalmente de regulamentados Estados e Unidos, assim que por buscaban diante. Foram retroceder eliminadas en el grado propostas, de acceso que especialmente se dos Estados tenía. Unidos, que Somos el único procuravam país que tiene retroceder un no grau acceso de irrestricto a acesso Estados que Unidos, se podia, al é igual o único país que que tem o Canadá, acesso y se restrito, os lograron Estados eliminar este Unidos tipo de e propuestas que Canadá buscaban conseguiram regresar a se un comercio eliminar essas administrado propostas y que se lograron acuerdos procuravam en voltar los para um temas más comércio difíciles relativos, administrado por ejemplo, e el foram sector atingidos automotriz acordos em o questões preservar mais los difíceis, como mecanismos de o setor exclusión de descuentos. automotivo ou manter Y os hay que mecanismos de entender exclusão que de existen una serie disputas. de ventajas Temos que estructurales que ha entender que há uma construido série de México a lo vantagens largo estruturais que o México del foi periodo de construindo liberalización comercial que ao empieza longo do desde nuestra período da entrada al liberalização GATT en comercial, que 1985 y começou el desde proceso de nossa negociación de entrada tratados de no libre comercio a GATT partir de e o los años processo de 90. negociação de Y hay varios tratados de elementos livre ahí que comércio dan nos fortaleza 90, estructural a e temos México para vários seguir creciendo elementos a que largo dão plazo a fortaleza través estrutural ao México del para comercio y continuar a la atracción crescer de no inversión. longo prazo Ya por mencionaba yo meio el do acceso comércio e da irrestricto atração de a Estados Unidos, investimentos. Eu já mercado más referi ao atractivo del acesso mundo, que restrito obviamente es aos una Estados ventaja Unidos, o mercado mais competitiva con atrativo do respecto al mundo, que resto del mundo, obviamente é uma pero hay otros vantagem elementos competitiva importantes, como no el que diz hecho de que a respeito ao resto do diferencia de mundo, mas muchas tem regiones outros del mundo, sobre elementos todo lo que estamos viviendo en materia geopolítica importantes hoy que, en em día, oposição com outras Norteamérica es regiões do una mundo, región especialmente com políticamente a estable y geopolítica que eso es temos hoje, atractivo para los a América inversionistas do mexicanos. Norte é uma região Y más allá del politicamente comercio estável, o que de atrai bienes, que es investidores, obviamente muy com importante, certeza. hay que Para além entender do que lo que se comércio ha de construido a bens, que lo é muito largo de importante, 30 também años de temos que libre entender comercio en que la o que foi región es construído una ao longo de integración de 30 los anos de procesos livre comércio na productivos de los região clústeres é uma industriales, integração sobre todo dos en manufactura processos avanzada de los tres produtivos dos países, clusters que le industriais, brindan especialmente em competitividad a la manufatura producción de avançada dos bienes três países, manufacturados, que dão productos competitividade à agrícolas produção y de de bens agronegocios en nuestra manufacturados, región. produtos Y México sigue agrícolas e contando con agronegócios un na bono nossa região. demográfico, una E o fuerza México laboral continua a contar com capacitada um y mucho bônus más joven que la de demográfico, uma Estados força de Unidos y trabalho Canadá, lo cual le brinda capacitada un e muito mais aspecto jovem que de a dos Estados competitividad Unidos e do Canadá, adicional al o que entorno lhe dá uma norteamericano. competitividade Ahora, si adicional ao analizamos entorno cuáles han sido los flujos de norte-americano. inversión extranjera Agora, se a directa gente analisar os fluxos de digamos, en las investimento últimas estrangeiro décadas, es direto interesante ver nas que últimas México décadas, é recibía menos de 2.000 interessante millones de dólares de verificar inversión que o extranjera México directa recebia menos antes de la de entrada en vigor 2 del bilhões de NAFTA, del dólares de Telecán, investimento y estrangeiro hoy en día direto estamos antes da entrada recibiendo em vigor do alrededor de NAFTA, do 37 Telecam, mil millones de e dólares. hoje En realidad debería recebemos em ser torno mucho de más, podemos entrar en 37 detalles bilhões sobre de eso más dólares, que adelante, deveria ser pero lo que bem ustedes ven mais, en pantalla poderíamos es a entrar em partir detalhes mais de adiante, mas 1999, o que cuáles han vocês sido los visualizam na principales tela é sectores que, a receptores partir de de inversión extranjera en 1999, nuestro quais foram país, os principais principalmente setores equipo de recebendo transporte, todo investimento el sector estrangeiro no nosso automotriz que ha país, tenido un auge enorme especialmente en nuestra región equipamentos de y en particular transporte, en todo o México, setor el automotivo sector que teve um auge financiero, industria enorme na química, região, o minería setor y financeiro, básicamente indústria el química, 50% de la mineração. inversión que llega a México se va al sector manufacturero 50% dos principalmente. investimentos Y si recebidos vemos no el año México vai pasado para o setor das que México recibió manufaturas, esta cifra principalmente. récord de No casi ano passado, 37 o mil México millones de recebeu dólares, esse vemos que recorde de Estados quase Unidos es nuestro 37 principal bilhões de inversionista. dólares. Sin embargo, ha habido un Visualizamos que factor Estados Unidos são o interesante con nosso el fenómeno principal del investidor. nearshoring, No donde hay una entanto, houve um fator diversificación de las fuentes de inversión interessante com o extranjera hacia fator do México. nearshoring, Estados Unidos va a onde seguir há uma siendo nuestro diversificação de principal fontes inversionista, estrangeiras de pero hace investimento 10 no o 15 México. años Estados que Unidos casi el continua a ser o principal 55% de la investidor, mas já inversión que faz llegaba a alguns México anos, provenía de quase Estados Unidos, 55% mientras que hoy dos en día es investimentos que vinham alrededor de para o México vinham dos Estados 40-42%, lo cual Unidos, mas agora significa que caiu para otros 40 a países están invirtiendo más en 42%, México. o que Hay significa que outros bastante países crecimiento de estão la investindo no inversión México. asiática. Japón Há es el bastante principal crescimento do inversionista, investimento Corea asiático, o del Sur el Japão é o segundo y principal está creciendo, investidor, por a supuesto, Coreia China, do lo Sul o cual segundo, genera, e a China digamos, está crescendo, escosor o ante Estados que Unidos por la obsesión gera que um tienen con tratar incômodo de nos cerrarle el Estados acceso a Unidos pela China al obsessão que continente eles têm americano en de general procurar y fechar principalmente a o acesso à Norteamérica. Pero vemos China un poco la no distribución continente de la inversión americano e extranjera principalmente y América podemos do decir Norte. Mas que el então tratado, visualizamos el a TEMEC, está distribuição do funcionando y investimento está
estrangeiro e inversión podemos falar que o importante a la TMEC región está y sobre funcionando e todo a trazendo México. investimentos Ahora, importantes à região e con el cambio principalmente ao político que México. se dio en Estados Unidos, la Agora, com a política mudança agresiva arancelaria del política que presidente ocorreu nos Trump Estados Unidos, a pone, digamos, política en tão riesgo agressiva muchos de estos logros tarifária que do hemos presidente tenido a lo Trump largo de las coloca décadas en sob Norteamérica. risco muitos Y no hemos sido, dessas digamos, consecuções excluidos que por tivemos completo de los nesses anos aranceles del na América presidente do Trump Norte. Não fomos con respecto al excluídos resto del mundo, totalmente pero sí hemos das tarifas do recibido un presidente beneficio Trump que es no que diz el respeito ao respeto resto do mundo, mas recebemos um gracias al TEMEC. benefício que Es é decir,
o Con lo que respeito ustedes ven en graças ao pantalla son los TEMEC. aranceles que O que enfrenta vocês México, visualizam es na decir, tela são as aranceles tarifas generales en enfrentadas pelo represalia por los temas de México, migración y tarifas fentanilo, gerais el sector por automotriz, questões de imigração e aranceles de acero y fentanil, aluminio que o han setor incrementado primero a automotivo, 25% y as luego ya se tarifas fueron a de 50%, aço e pero como pueden ver alumínio, que en tinham pantalla, aumentado até hay 50%, excepciones que se mas dan para los na productos que tela podem cumplan ver que con las temos reglas de origen del exceções para os TEMEC. Es decir, a produtos que diferencia de otros cumprem as países regras de con los que origem do Estados Unidos TEMEC. tiene tratados de Então, em libre comercio, oposição com como os demais Colombia, países com Corea, os quais Chile, por os nombrar algunos, Estados Unidos donde têm sí le impuso TLCs, aranceles que le como a llaman Colômbia, o recíprocos, Chile, a por México referir a alguns, y a têm Canadá tarifas recíprocas. no le aplicó los Para aranceles México e recíprocos y Canadá, además não aplicou tarifas implementó recíprocas excepciones para e, los além productos do que sí mais, cumplen con la implementou regla de origen del exceções para tratado. os produtos Sin que cumprem embargo, a regra sabemos de que origem este, do digamos, tratado. beneficio No comparativo pues entanto, es muy volátil e sabemos que o incierto benefício porque comparativo é está muito sujeto volátil, únicamente não a la gera disposición que tenga el certezas, presidente de los porque Estados só Unidos, depende da que el día de disposição mañana do puede cambiar de presidente dos opinión Estados y Unidos, volver a imponer aranceles o que incrementar amanhã los pode aranceles que mudar de ya, que ya opinião, impuso. aumentar as Y hay que tomar en tarifas ou cuenta que trocar está as llevando a tarifas que cabo já Estados foram Unidos impostas. investigaciones en Temos que 7 levar em sectores conta que os fundamentales para Estados la Unidos estão economía fazendo investigações em regional 7 setores en materia de seguridad fundamentais para a nacional, lo que economia le llaman la regional, sección no que diz 232 en respeito à materia de segurança seguridad nacional de la Ley nacional, a Comercial de seção Estados Unidos. 232 de Y como Segurança ven, Nacional están da llevando Lei a cabo Comercial dos investigaciones en Estados Unidos. semiconductores, E como podem farmacéuticos, camiones verificar, estão pesados, fazendo turbinas y los pesquisas em componentes para aviones. semicondutores, En ese sentido, hay un elementos riesgo farmacêuticos, que tanto a turbinas para México como a aviões e Canadá, muitas outras además de coisas de los alta aranceles que ya tecnologia. enfrentamos, E tem o risco podamos que, tanto para o enfrentar México aranceles quanto o Canadá, adicionales além en dessas estos tarifas, sectores. possamos Aquí es enfrentar donde vemos tarifas el adicionais nesses comparativo, digamos, con el setores. resto del mundo, Aqui donde México y visualizamos Canadá uma fuimos comparação com o excluidos de los resto do aranceles mundo, onde o México recíprocos e y o esa es una Canadá ventaja del fomos TEMEC porque desde hace excluídos muchos dessas años tarifas ya no se cobra recíprocas, que é ningún uma tipo de vantagem arancel entre los graças ao países TEMEC, que já faz norteamericanos, muitos excepto anos los que que não acaba de temos imponer, por tarifas supuesto, entre os Estados países Unidos. norte-americanos, Tenemos com una exceção dos que ventaja en acaba de materia de impor os vehículos Estados ligeros Unidos. porque a diferencia del Temos resto del vantagem mundo, quanto aos a México y veículos a Canadá se le va leves, porque, a em eximir de oposição ao resto do arancel a mundo, todo México e contenido de Canadá vehículo não que devem sea pagar tarifas estadounidense. a todo Y, por conteúdo de supuesto, veículo que enfrentamos seja los aranceles de acero y estadunidense. aluminio que tienen un E, com impacto muy certeza, nocivo en toda enfrentamos la as cadena tarifas de de aço valor e porque son alumínio, que têm productos um que impacto tienen un muito ruim impacto em toda a cadeia de toda la valor, porque manufactura. são produtos com Entonces, en ese impacto em sentido, todo o sí processo de hay una manufatura. excepción Então, a parcial, esse por así decirlo, de respeito, los temos uma aranceles gracias exceção al TEMEC, parcial, por pero falar es de una alguma situación forma, das inestable tarifas porque graças ao esa TEMEC, excepción no está mas é basada en uma ningún situação acuerdo más allá instável, pois de a la exceção não disposición que se tenga el baseia em presidente nenhum Trump outro de acordo seguir respetando para esa além da situación. disposição do Ahora, Estados Unidos, presidente como Trump de saben, está continuar a negociando respeitar en essa este momento situação. con diversos Os países, Estados con Reino Unidos, como Unido, sabem, con está China. negociando El com problema vários es que lo que países, com o anunció Reino como Unido, grandes com a acuerdos y que China. ustedes ven O problema é que o que en anunciou como pantalla, grandes la acordos realidad que es vocês que se visualizam na trata tela, de términos de de fato, referencia, de trata-se objetivos de que se termos tienen de en la negociación referência, y que de apenas están objetivos iniciando que esas existem negociaciones. na Y están negociação e que tratando de hacer apenas estas começam negociaciones, como essas decimos en negociações. México, al Estão vapor, procurando fazer essas en una negociações, como a especie de gente fala fast no track para México, tratar de llegar al mes de de julio forma con acuerdos ya expressa, firmados chegando y esto se num fast antoja track para chegar sumamente a complejo. julho com acordos Lo mismo assinados, e isso con la parece Unión ser muito Europea y otros complexo. países con los que Estados A Unidos se mesma encuentra en coisa com este a União momento Europeia e outros países com os Ahora, quais todo os esto que les Estados Unidos menciono, estão lo que hemos negociando visto hasta ahora atualmente. es que el Tudo tratado isso está que eu estive funcionando, está referindo trayendo é que flujos de o inversión tratado extranjera funciona, directa a la traz región, fluxos de pero la investimento política arancelaria, estrangeiro la política direto para a comercial região. No entanto, a agresiva y este política viraje hacia el tarifária, proteccionismo de comercial Estados Unidos está agressiva e essa generando virada para o muchísima incertidumbre en protecionismo dos nuestra región Estados y Unidos está obstáculos al gerando muita comercio. Hay incerteza, que decirlo, muitas los aranceles que ha incertezas na impuesto el região e presidente obstáculos Trump ao son comércio. violatorios As de tarifas todo México, Estados impostas Unidos, que Canadá, colocou o pero también de presidente los Trump compromisos de violam o Estados Unidos Tratado ante México, la Estados OMC. Unidos, Canadá, Por mas ahora, el também gobierno de os México compromissos dos ha Estados Unidos junto implementado ao una OMC. estrategia de Por negociación y enquanto, o no governo do confrontación, no México ha tomado implementou uma represalias. estratégia de Habrá que ver si negociação en e las não de próximas semanas nos confrontação, vuelve a pegar não Estados Unidos con aranceles en fez, estos 7 não sectores que estoy assumiu, meio investigando, si la represálias. Vamos postura del ver gobierno se de os México Estados seguirá Unidos siendo continuam conciliatoria y de a, negociación a o si habrá la se posibilidad de dependendo que da imponga do represalias. Eso está posicionamento un dos poco en el Estados aire y hay Unidos un nas debate outras áreas en que México estão al respecto. estudando, se o Pero toda esta México vai se situación que manter vivimos puede negociador tener un ou não. impacto sobre la revisión del Toda essa
essa situação que estamos vivenciando pode ter um impacto na entender revisão do en el tratado TEMEC se programada para o estableció un próximo espacio, ano digamos, e de temos
temos que revisión del entender que o acuerdo TEMEC cada 6 estabeleceu um años. espaço Los de ministros revisão do encargados del acordo a comercio se cada tienen que 6 reunir, anos. analizar Então, os cómo se está ministros implementando el tratado y, en su encarregados caso, do comércio presentar devem se reunir, recomendaciones analisar sobre como cómo mejorar funciona o su tratado implementación. e, em todo Esto caso, no quiere decir que apresentar es una recomendações renegociación para melhorar a automática. implementação. Essa não é Y hay uma que entender renegociação que puede haber automática. cambios de Devemos orden entender administrativo que que no implican podem ocorrer cambios mudanças sustantivos al texto del tratado y que administrativas que impliquen não entonces fazem tener que aprobarlos alterações en los substantivas poderes ao texto do legislativos de los tres tratado, que países, pero envolva nada a impide que aprovação uno o pelos más poderes miembros del legislativos TEMEC dos três levanten la mano y países, sí pidan mas reabrir el nada texto impede que um y ou hacer mais cambios sustantivos dos que membros peçam implicaría para una reabrir os renegociación. textos e Entonces, fazer lo que ustedes ven en alterações pantalla substantivas que possam es acarretar los uma escenarios desde el renegociação. más O que positivo vocês y con visualizam na tela menor são os riesgo hasta cenários el do más mais negativo de mayor riesgo, que es positivo el e com escenario menor D, risco até de o lo que mais pudiera negativo de suceder en menor esta risco, revisión. de Y la maior primera risco, que é opción o es cenário una D, revisión do en que pode ser o donde se resultado hagan dessa cambios revisão. A administrativos, no primeira se toque de manera opção é uma que sustantiva el tratado ocorram y las mudanças grandes preocupaciones que tiene administrativas Estados sem Unidos con tocar respecto a China substantivamente o tratado, se e as grandes preocupações dos aborden de manera Estados Unidos bilateral o no que diz trilateral, es respeito à decir, China sejam combatir prácticas abordadas de desleales de forma China o de bilateral otras ou partes del mundo trilateral, para quitarnos combater esa presión de práticas Estados desleais Unidos, da pero China ou sin de tocar outras el partes tratado. do mundo Sería la para mejor salida, não la mejor termos essa solución, pero pressão dos pensamos que no Estados es la Unidos. que va a Seria a suceder. melhor Simplemente por la solução, manera de mas negociar del presidente nosso Trump receio é y que el não interés venha de acontecer tener assim, soluciones, especialmente entre pela forma comillas, de negociar do permanentes presidente sobre Trump el tema e o de la interesse presión de de ter China en el TEMEC. soluções permanentes Pensamos quanto que à el pressão da escenario B China na América do Norte. es posible, que es Pensamos una que o cenário B renegociación é del acuerdo, ya possível, sea que é parcial o uma total, donde renegociação do Estados Unidos acordo, seja parcial ou total, insista en onde os abrir Estados ciertos aspectos del Unidos tratado insistam em nuevamente abrir muy alguns enfocado hacia aspectos China, do por ejemplo, en el tratado, sector mais uma vez, automotriz, com um foco en el muito grande sector, na digamos, China, de com setores sectores estratégicos automotivo, que considera os Estados Unidos setores para su economía, estratégicos que acotar o considerados assim reducir pelos las Estados inversiones de Unidos para China sua en economia, Norteamérica para y varias áreas limitar ou más donde reduzir os sabemos que ya, por investimentos da ejemplo, los China na sindicatos América do Norte estadounidenses están e pidiendo várias medidas más outras estrictas en reglas de origen o áreas mecanismos onde de sabemos solución de que disputas en as materia laboral, associações de etcétera. classe dos Y Estados Unidos entonces, estão con la pedindo obsesión que medidas tiene mais el estritas em presidente regras de Trump por origem, los déficits mecanismos de solução comerciales, de que busque controvérsias también, e por assim por ejemplo, diante, acotar para nuestras assuntos exportaciones trabalhistas. agrícolas a ese Então, país. que o Y existe presidente la Trump posibilidad procure de que também no se limitar cierre nossas la negociación en exportações agrícolas para o 2026 de no país. cerrarse. Hay que Existe a entender que el acuerdo possibilidade de no que a termina, negociação não el acuerdo está possa en se vigor encerrar hasta em 2036 2026, portanto, o y en caso de que acordo no não se pongan de conclui, que acuerdo los está em países en vigor até 2026, se puede ir a 2036. unas E revisiones se os anuales, países es não decir, chegarem repetir ao el ejercicio en acordo, podem-se fazer 2027 y revisões 2028 anuais, isso é, y para repetir o exercício em 2029 ya se fue Trump. La 2027, única fecha fatal es el 2028 e para 2036. Y 2029 un o mensaje Trump importante foi aquí es embora. que A no única vemos un riesgo data de fatal, ruptura assim, é inminente del 2036. tratado. Es A decir, no vemos el mensagem riesgo de que importante é Estados que a gente Unidos não vê um se salga risco del de acuerdo. ruptura No lo iminente hizo do en tratado. Não 2017-2018 acreditamos que cuando os ni Estados siquiera era un Unidos acuerdo queiram negociado por sair Trump. do tratado. Não Ahora fez Trump isso em ve al acuerdo 2016, como un acuerdo que él 2017, quando negoció, nem que tinha está sido obviamente negociado como Trump, e presionando a sus agora socios ele visualiza o comerciales de acordo manera como um muy agresiva acordo con que los ele aranceles, pero no negociou. vemos una Está situación colocando donde uma Estados Unidos pressão esté muito dispuesto a forte nos romper todo y parceiros no salirse que del diz acuerdo. respeito às Entonces tarifas, eso también mas es não vemos um importante en términos de la posicionamento de confianza querer que puedan tener los acabar com tudo e inversionistas y sair los do acordo. exportadores, Então, no solo isso de la pode región, sino de ser otras partes del importante mundo. no que diz Y respeito à básicamente confiança ya dos para investidores, ir não apenas da concluyendo, região, mas do lo que resto do mundo. enfrentamos es una E, finalmente, situación, para começar a digamos, extrema concluir, en materia de enfrentamos presión uma arancelaria, no situação solo en extrema no Norteamérica, que diz sino con respeito à respecto al resto pressão del mundo. tarifária, não Y hay apenas na acciones que América do podemos Norte, mas tomar, y também esto no que ven en resto do pantalla es mundo. sobre todo E temos recomendaciones que ações estamos que haciendo en podemos México tomar, isso que a sobre gente cómo el sector coloca privado na y el tela gobierno são pueden ações colaborar, e por un lado, recomendações sobre o que para podemos fazer, que adaptarnos a estamos este fazendo no cambio, digamos, de México, sobre como paradigma, o esta governo pode situación extrema colaborar, de Estados também o Unidos setor donde produtivo, para mudar essa, abandona muchos de los para preceptos enfrentar que essa impulsó situação de desde la mudança de creación de las paradigma dos instituciones de Estados Bretton Unidos, Woods después de la Segunda abandonando Guerra Mundial muitos y este ímpetu de paradigmas abrir mercados y que crear foram instituciones criados a partir da internacionales Segunda que Grande busquen a Guerra, través del para criar crecimiento económico instituições garantizar la paz internacionais que mundial. procurem, por Todo meio do eso está crescimento econômico, cambiando, hay una garantir a visión paz diferente del mundial. comercio, Tudo isso diferente de está la política mudando, exterior de tem uma Estados visão Unidos y diferente hay do medidas que comércio, podemos da política tomar para exterior dos adaptarnos. Estados De Unidos entrada, e há medidas aprovechar que las podemos tomar para oportunidades que nos se derivan del nuevo adaptarmos. panorama, Também que tienen que aproveitar ver, as por ejemplo, oportunidades con
derivada do novo panorama, por exemplo, impulsionar uma diversificação do comércio. No México está se falando agora sim de concluir a modernização do acordo com a União Europeia, encerrar a negociação que ficou pendente com o Reino Unido, aproveitar a Aliança do Pacífico com a Chile, a Colômbia e o Peru, fortalecer a relação comercial com o Brasil e a Argentina, por exemplo, e aproveitar o Tratado Transpacífico. Também melhorar o clima de negócios interno no México é essencial.
essencial para enfrentar estes choques externos e temos muito a ser feito no que diz respeito a gerar um ambiente propício para a atração de investimentos no nosso país e que o Plano México, o grande plano do governo do México de desenvolvimento sustentável no longo prazo, possa ocorrer. Para além das tarefas de adaptação, temos também ações que o governo pode tomar junto com o setor privado, que são de oposição. Se os Estados Unidos continuam a aumentar as tarifas, temos pendente a revisão do TEMEC. É importante que o México comece a considerar seriamente tomar medidas para a solução de controvérsias do tratado, por exemplo, impor represálias estratégicas em produtos que gerem pressão no Congresso dos Estados Unidos para que o presidente Trump comece a ficar mais calmo com a sua agressão, né, à economia mexicana, sem acabar com a negociação e, especialmente, enfatizar para os Estados Unidos que os Estados Unidos precisam dessa integração com o México, dos clusters e dos processos produtivos para ter uma concorrência eficaz contra a China. Então, para que, além das atitudes do governo, tenhamos um trabalho de educação para que as empresas estadunidenses que dependem enormemente do mercado mexicano, para que sejam elas no âmbito local as que exijam a seus deputados, senadores e governadores que essa relação de livre comércio com o México e o Canadá se mantenha na América do Norte. A esse respeito, é importante pensar que podemos estar diante de uma situação onde o México pode melhorar a sua posição negociadora para a revisão do TEMEC. É preciso nos prepararmos para o que poderia ser uma renegociação do tratado e procurar espaços de negociação com os Estados Unidos para combater práticas desleais de outras regiões do mundo. No melhor dos cenários, podemos procurar manter o tratado. É pouco provável que o Trump concorde com o posicionamento mexicano de fortalecer a integração econômica no interior da América do Norte, mas se que a gente pode colocá-lo em termos de futebol, num empate assim, 0-0, que o tratado fique do jeito que está, isso já seria um grande ganho. E um aspecto fundamental vai ser a colaboração entre o México e o Canadá na negociação e também para garantir que o tratado continue a ser trilateral. Esses são alguns dos desafios que enfrentamos atualmente, mas eu percebo um cenário com uma saída positiva para a América do Norte. No entanto, teremos que trabalhar juntos com o Canadá, com o setor privado e garantir que o TEMEC seja mantido na nossa região. Muito obrigado por seu tempo. Muito obrigado, Kenneth. Foi bem claro. Além disso, muito esclarecedor sobre as diferentes perspectivas que vamos ter sobre a região na guerra comercial. Fica claro que tem três elementos muito importantes no mundo do livre comércio: a geografia, o desenvolvimento econômico de cada país e as assimetrias. Isso do ponto de vista da região. O segundo assunto que vamos procurar abordar agora é justamente como encaramos essa crise do multilateralismo, esse enfraquecimento da segurança jurídica, isso de que salve-se quem puder, em termos populares, quando de fato as negociações necessárias para restabelecer a segurança pública são naturalmente de tendência bilateral em função da falta de previsibilidade com que o presidente Trump lida com as tarifas. Então, neste assunto também é diferente a região e os interesses que possam existir. Por exemplo, o principal parceiro comercial da China é o Brasil. Desculpe, o China é o principal parceiro do Brasil. Uruguai, Argentina e Chile e Peru têm uma outra abordagem. Cada um tem uma estratégia diferente que poderia se enfraquecer muito pela ausência de normas e principalmente de consenso e a paralisação da rodada de Doha e o não funcionamento do Tribunal de Apelações da OMC. Falo isso porque agora é a vez de Dante, que com a sua experiência e seus conhecimentos sabe muito destes assuntos
e Y a ahora la visão visión da de esta região, de como región a y cómo região, la región com con estas essas diferencias diferenças, pode puede analisar com analizar pensamento con pensamiento crítico e crítico y estratégico a estratégico la guerra guerra comercial, comercial, la certamente também a tecnológicamente y la tecnológica e a financiera, financeira, y qué e tipo qual de é o tipo aproximación de la región puede tener aproximação que a região coordinada o en pode ter de conjunto. forma Gracias, isolada Dante, ou por tenernos em darnos conjunto. nosotros, como Agradecemos siempre, muito a você, agradecidos en Dante, por nombre de estar la aqui Secretaría conosco General y de também, todos los no meu que nome e no nos van a nome da escuchar. Secretaria-Geral. No, al contrario, Ao gracias a contrário, muito ustedes y obrigado gracias a por poder vocês. Estou participar de feliz este de panel. participar Estoy deste viendo cómo painel. hago Estou para vendo poder como é hacer que faço para la presentación compartilhar a porque se minha me acaba de correr apresentação. la... Só um pouquinho. O que Lo talvez que podríamos hacer poderíamos quizás, fazer si es enquanto posible, você mientras tú estás procura a mostrando la tela, pantalla, podemos ouvir podemos Oswaldo? escuchar a Sim, por Osvaldo. Sí, gentileza. por favor, Sim. yo vuelvo. Enquanto isso, eu Dale, yo procuro mientras tanto resolver trato de isso. salvar esta Desculpe, situación. Sérgio. Discúlpame, Sara. Oswaldo, seja Bienvenido, bem-vindo. Osvaldo. Un É gusto de uma honra tenerte ter você por aqui mais nuevamente uma vez, después depois de de haber ter leído lido tu seu libro, livro El O sueño Sonho Chinês, chino, com toda essa con toda esa visão visión geopolítica. geopolítica. Así Então, que vamos vamos a ouvi-lo escuchar con mucho com interés muito esta interesse a visión tan sua actualizada perspectiva y tão moderna que has tenido en atualizada punto de vista del sobre o comercio comércio internacional. internacional. Y Muito gracias obrigado por facilitar el rescate de lo que queda resgatar pendiente este acá. espaço que Te ficava escuchamos, pendente para Osvaldo. Dante. Oswaldo, com a palavra. Perfecto. Para começar, Bueno, queria en primer lugar, agradecer muchas a gracias, Kenneth Kenneth, por pela la excelente excelente apresentação. presentación. Um prazer, Sérgio, Encantado, Sergio, poder de estar virtualmente em Montevidéu. estar virtualmente en Montevideo E também é um grande prazer y estar un junto grato com placer también Dante, estar com quem con faz muito Dante, tempo a que quien hace tiempo não no puedo vejo ver otra vez. pessoalmente em Buenos Aires. Bien. Alguns Eh, cabeçalhos algunos titulares sobre o dramático sobre cenário el internacional, dramático escenario internacional, assim, só nas a nivel de manchetes, né? títulos. Obviamente no Não hay temos tiempo tempo para para entrar em mais desarrollar los temas detalhes nos como assuntos. O elemento como los detalles. central, que às El vezes é elemento central, esquecido, é a disputa que a veces se hegemônica entre olvida, os Estados es Unidos e a la China disputa hegemónica pelo entre Estados domínio de Unidos y novas China por tecnologias. el dominio de las nuevas A tecnologías. notícia ruim é que isto La mala vai noticia es que permanecer este por tema décadas, va a esta durar batalha. O décadas. que temos é que a Guerra Fria entre a Recordemos que União la Guerra Fría Soviética e Estados entre la Unidos Unión durou Soviética y 4 décadas. Estados Unidos duró Não 4 sei décadas. quantas No décadas sé isto cuántas irá décadas irá a durar, durar esto, mas pero isso não vai ser uma obviamente de questão de corto curto y ou medio médio plazo prazo. no va a ser. A economia mais importante do mundo La economía más importante del mundo escolheu o ha protecionismo e optado por el agressões proteccionismo y las tarifárias, agresiones e a arancelarias, potência hegemônica y abandona o la modelo potencia de hegemónica governança criado abandona el na modelo de pós-guerra, gobernanza a sua creado imagem en e la posguerra a su semelhança. imagen y Portanto, semejanza, con lo cual le enterrou uma pone la fase de lápida a globalização una fase de promovida justamente globalización por Margaret promovida Thatcher justamente e por Ronald Margaret Reagan Thatcher y faz por 40 Ronald Reagan anos. E hace essa ya 40 principal años, economia do mundo y esa principal se economía del rebelou mundo se contra o revela contra el multilateralismo e o multilateralismo y comércio com contra regras un comercio con reglas consensuadas. consensuadas. Então, protecionismos, Proteccionismo, autarquias, chantagens autarquía, tarifárias para conseguir chantaje negociações arancelario para iniciar favoráveis para negociaciones que eles. le Esse é favorezcan. uma mudança Este es un cambio fundamental que vai tectónico que atingir o afectará al comércio comercio internacional internacional e a y a la geopolítica por geopolítica muitos por anos. muchos años. Como se isso fosse pouco, temos conflitos Como si fuera geopolíticos poco, se muito agregan conflictos importantes políticos de que gran afetam a envergadura Europa, que afectan a Rússia e Europa, Ucrânia e Oriente Rusia, Médio, Ucrania y com al as Medio Oriente situações con tão las severas que implicaciones estamos vendo tan já não severas a que cada estamos dia, mas viendo a cada ya no día minuto. a día, sino Tudo minuto a minuto. isto está gerando Obviamente fraturas nas esto cadeias de está valor. provocando fracturas en las Há uma cadenas de valor. reagrupação bastante Hay una complexa, reagrupación porque além disso, bastante as compleja políticas porque además comerciais e las as políticas políticas do comerciales y Trump las políticas são políticas de bem Trump instáveis, son duram bastante pouco, mudam de um dia inestables, para outro duran e poco, assim por cambian de diante. un día para otro, etcétera. E o cerne, assim, Y lo neste central olhar, en esta é que o mirada es multilateralismo é a que el vítima multilateralismo principal es la deste principal cenário, víctima está de este vivenciando uma escenario. crise Está bem viviendo una crisis aguda aguda em vários en todos planos. los Eu vou me planos. focar no Yo me voy plano a concentrar en el comercial, e o que é plano mais comercial dramático y disto é que a obviamente lo dramático OMC de esto es que fica la Organización sabendo Mundial do de que está Comercio se ocorrendo por entera meio de lo que está da aconteciendo a leitura través dos de la lectura jornais ou da del internet, periódico como faz cada um o de de nós. Internet, como lo
Os haciendo la desastres razón. climáticos não nos Los desastres abandonam, climáticos cada no vez nos são mais abandonan, presentes. son E cada vez temos mayor também choques presencia. tecnológicos Y que tenemos neste shocks momento já tecnológicos ninguém que a estas alturas ninguém pasan percebe, desapercibidos, mas o impacto pero el global, o conjunto de impacto inteligência global, el artificial, conjunto de internet la das coisas, Big inteligencia Data, artificial, de Internet de biociências, las cosas, de computação la Big Data, quântica, os biociencia, novos materiais e computación assim por cuántica, diante, los nuevos estão materiales, etcétera, está reconfigurando o mundo num reconfigurando contexto el onde mundo esse en un contexto donde ese multilateralismo não tem muito a multilateralismo falar. no tiene mucho Isso que poderia decir. gerar mais um Y eso seminário daría para otro e, seminario na minha que, en mi opinião, opinión, aumenta a tiende a desigualdade, incrementar la afetando os desigualdad, sistemas afectando democráticos por esse incluso los auge sistemas de democráticos, nacionalismos dado à este auge de ultradireita. nacionalismos y de la Temos ultraderecha. um triênio bem ruim Tenemos de un crescimento entre mal trienio de 2024 e crescimiento entre el 2026. 24 y el Estes são os 26. Estas últimos son las números da últimas cifras de la OCDE, OCDE, que que o muestran mundo está que el crescendo mundo está creciendo muito en levemente torno por al cima de 2%, levemente 2%. por el Devemos 2%. lembrar que o Fundo Recordemos que el Monetário Fondo fala de uma Monetario habla de recessão una quando a recesión, economia cuando mundial la cresce em economía torno de mundial 2%, crece en torno e al as 2%. perspectivas para os Y Estados las Unidos para os perspectivas para próximos dois Estados anos Unidos é para de um los próximos crescimento 2 años levemente son superior un a crecimiento 1% e a zona levemente euro superior al crescendo por 1% y baixo la de zona euro 1%, num creciendo bajo contexto onde, 1%, além do en mais, un contexto en que precisa además tiene que reformular não apenas reformular seus vínculos com os no solo su Estados vínculo Unidos, con mas Estados também Unidos, seu sino también próprio su pacto interno, propio pacto pois está interno, sob a pressão de dado que aumentar está sua presionado despesa a elevar em su gasto en defesa, defensa en varios eh, puntos del producto em en un comparação contexto de com o bajo crecimiento. produto, Es e un que, tremendo com um desafío que sin crescimento ninguna muito duda baixo do va a PIB, conducir a realmente vai ter reformulaciones de intervención problemas financiera, financeiros, emisión de emissão de bonos, bônus, de títulos repente bonos comunitários, questões comunitarios, de en grande fin, todo un tema relevância de gran que não tenho relevancia tempo de que apresentar agora. A China no está tengo tiempo de crescendo bem presentar. menos China também, em torno crece de mucho menos, 4,5%, crecerá en torno a 4% un neste ano e no 4,5, 4% próximo. en los próximos 2 É a años, Índia este y que el próximo. está à Es India vanguarda la no que que está diz llevando la respeito ao delantera en crescimento, materia de crecimiento, afastada pero de ya lejos del 8%, mais 8%, próxima más de bien pegada a un 6%, e a nossa 6%, região y nuestra num región 2%. pegada a un 2%. Vale destacar Vale la pena destacar que o crescimento da região que nos el últimos 10 crecimiento anos de la región en los é últimos 10 años inferior ao da es década inferior dos al de la década de 80. los 80. Infelizmente, não há uma Lamentablemente no perspectiva hay de que isso mucha venha a perspectiva de que melhorar. esto vaya O a comércio mejorar. mundial El também comercio são dados mundial, da también OCDE datos da de semana passada, de la OCDE de la semana também pasada, está em también declínio. É muito es preocupante. tremendamente Comércio preocupante. mundial que Un comercio crescia em mundial que podría 5% na crecer en primeira torno al década 5% do en la primera século, década de este na siglo, primeira década, que e fue que cayendo a caiu para 4,5 en la segunda 4,5 na década y segunda que en década, esta e nesta década terceira en década está adelante crescendo por está baixo creciendo bajo de el 3%, 3%. Muito promedio anual. longe estão aquelas décadas Lejos em que a están economia aquellas mundial décadas en que crescia em la economía 6% mundial e o crecía comércio mundial 6% y el crescia em comercio mundial crecía 8% al nas décadas 8%, de 60 e década de 70. 60, década de 70. Isso, Y infelizmente, esto ocorre se num da período de transição lamentablemente en un periodo de energética e transición digital energética de y de grande transición digital exigência, de de grande tremenda relevância. exigencia y de De tremenda fato, alguns relevancia. falam com muita De hecho, razão de algunos uma hablan quarta con razón revolução de una suerte digital, de cuarta revolución industrial energodigital, energodigital que envolve que todos os vincula todos los assuntos temas que que hay vocês que visualizam están na observando. tela. Es Abordar evidente essa que transição, principalmente abordar no esta âmbito da transición, região, no particularmente en el contexto de ámbito de la crescimento región, en un baixo, de um contexto de dinamismo baixo do bajo comércio crecimiento y de bajo internacional, dinamismo del não comercio parece internacional, trazer boas no augura respostas. buenas Temos respuestas. setores-chave na disputa Aquí hay tecnológica, que sectores estão na claves en la disputa disputa entre os Estados e a tecnológica que China, están en la disputa principalmente, entre Estados mas em Unidos y menor China, medida entre a própria fundamentalmente, pero China e a también União en menor medida Europeia. entre la propia Nós China y la Unión conhecemos tudo Europea. isso, Nosotros las principalmente nos conocemos, âmbitos dos particularmente en el semicondutores, ámbito de equipamentos para a transição semiconductores, energética verde, equipos para painéis la transición solares, energética turbinas verde, eólicas, paneles baterias de solares, alta turbinas capacidade, eólicas, carros baterías de alta elétricos, capacidad, todos autos subitens eléctricos, onde a todos China rubros fornece entre donde 60% China e 80% provee da entre el produção 60 y el mundial. Então, 80% a de grande la producción pergunta é mundial. se os Estados Es una Unidos estão em pregunta que uno se hace condições si de Estados barrar Unidos essa está en condiciones tendência, de frear poder essa frenar esta tendência ou tendencia reduzi-la. o Na minha opinião, é muito reducirla. difícil, En mi mas esse opinión, seria es um muy assunto para um difícil, outro pero ese sería webinar. tema para otro seminario. O que aconteceu com as tarifas ¿Qué ha médias nos pasado Estados con el Unidos? arancel medio en Nos Estados Unidos? últimos 20, En los 25 anos, a últimos tarifa média 20, nos 25 Estados años, el arancel Unidos promedio en Estados Unidos chegavam a llegó 2%. Com siempre en torno al assumiu o Trump 2%. em Cuando janeiro, asume era Trump de el arancel en enero era 2,4% a tarifa, 2,4% e hoje, com as y dificuldades hoy que día con temos las para medir uma dificultades coisa que que se empieza a varia a cada medir, dia, algo está que entre está variando día 17% a e día, se 19%
se aproximando
perigosamente a esse 20% que peligrosamente tinha em una vez 1934, que, o que que conduziu condujo a a agravar a agravar grande crise. la gran crisis. Nessa guerra tarifária, En esta de guerra arancelaria diferentes de distintas dimensões, toda vez que dimensiones, temos toda vez que avanços e hay retrocessos, avances y retrocesos, antes da previo conversa em Genebra, as a la tarifas conversación estavam em en Ginebra, 148 e los aranceles estaban en 124, 148 148, para produtos chineses nos 124, Estados Unidos, 148 para 124 na productos chinos en inversa. Estados Unidos, 124 el inverso. E Y isso de também nuevo, no es daria ni para para um hablar del outro seminario, webinar, estoy siguiendo estos mas eu temas casi día aconselho a día, um pero artigo yo recomiendo un artículo del The onde se Economist de esta coloca a semana, ênfase de que donde pone el énfasis en neste que a momento, estas as alturas, conclusões que la podemos tirar conclusión das que uno reuniões de puede Genebra sacar e de las Londres é reuniones de que Ginebra y de quem tem as Londres melhores es que cartas quien na está mão con las é a mejores cartas China. es E isso China. significa que ¿Esto a qué última significa? reunião Significa em que Londres la foi reunión engatilhada pela entre Londres pressão fue gatillada das por la indústrias presión de las automotivas automotrices norteamericanas, americanas. A Ford particularmente teve Ford, que tuvo que fechar cerrar uma fábrica, não lembro em qual una estado, fábrica, no e a me acuerdo Associação de en qué estado, Produtores y la colocou Asociación de a Casa Productores Branca que, na planteó a ausência la Casa Blanca de uma trégua que com a en China, ausencia de una tregua con China, a eh, progressão la dessas producción tarifas de tierras poderia raras frear podría a llegar produção a automotiva frenar de la forma producción muito automovilística de significativa. Londres. Esse é um assunto muito Es importante, un mas não tenho temazo, tempo de no tengo aprofundar. tiempo de volver Os aquí. dados, Los pelo datos, menos os colocados pelo por lo menos los PIIE, que plantea Peterson el Institute PIE, of International Economy, Peterson Institute of International falam Economy, sobre uma queda no PIB hablan de una americano caída en el desde Producto 2024 Norteamericano até desde hoje, de 2024 hasta ahora, desde 2,8 2008 a hasta 1,1 1,1 este año, neste ano, 0,6 0,6 no el próximo, um próximo, aumento da un inflação de incremento de la 2,5 inflación de para 4 2,5 a e um 4 aumento gradativo y un do índice de incremento también desemprego gradual en la de tasa de desempleo de 4,1 para 5. 4,5 y Os 4,5. Es resultados decir, los resultados 2025 2025-2026 se prevê que 2026 vão serán ser inferiores inferiores no que a los disse que dejó Biden, Biden en no que términos de deixou Biden crecimiento, quanto PIB, inflación y inflação e desempleo, y eso desemprego, más temprano que mas tarde isso vai se debería estarse refletir reflejando também nas también pesquisas no solo en las e encuestas, na sino también en la reacción avaliação de las dos bancadas republicanas republicanos en na la Câmara e no Cámara y Senado. en el Senado. O que fazer nesse contexto? ¿Qué hacer É en ese contexto? evidente que Bueno, es quando a evidente União que Europeia, cuando o la Unión Sudeste Europea, Asiático, até cuando a África, el reforçam sudeste seus asiático, mecanismos de incluso África, cooperação e integração refuerza sus mecanismos de para cooperación e abordar essa integración para conjuntura abordar crítica, esta coyuntura crítica, o equilíbrio da el integração não, balance de a integración avaliação da en esta integração na región nossa no região puede não ser pode más ser negativa. mais negativa. Neste momento, El a actual momento de la integração na integración, nossa en região mi é opinión, pior es el peor a partir da desde la década de década de 60, 60, justamente quanto justamente mais é cuando necessário. más la Então, se a necesitamos. gente Y por lo tanto, aguardar si que a esperamos região que la possa entidad sair dessa región passividade, salga de temos esa que superar pasividad, hay que seus superar principais sus pontos principales fracos. debilidades. Quais são, na minha Y opinião? en mi opinión, ¿cuáles son? ênfase tarifária Bueno, subestimação, énfasis não estimar o arancelario y suficiente as subestimación de questões não demanda tarifárias de arancelaria de serviços, uma servicios, ligação muito limitada com o un investimento vínculo privado e a muy base limitado con la produtiva, inversión privada y la uma base relação productiva, escassa com organizações empresariais una e relación escasa con trabalhistas, organizaciones e empresariales y tudo isso laborales, faz que as y eso questões da hace que integração continuem los tendo temas de integración uma sigan importância teniendo baixa baja nas agendas relación en las agendas governamentais. gubernamentales y Então, os por ende resultados são los modestos e muito resultados son precários na modestos y integração precarios en produtiva. integración Além productiva. disso, quanto à América do Sul, Además, en lo que hace a América ainda del Sur, mantemos uma implementação parcial de mantenemos acordos e aún una mecanismos muito implementación frágeis de parcial de solução de acuerdos y mecanismos muy controvérsias. frágiles E de pior solución de ainda, uma controversias. tendência a entender a Y integração yo como veo acordos una entre tendencia governos e a não entender la entre integración como estados. acuerdo entre gobiernos Produto y no disso, os entre estados, esforços de integração producto de lo cual ainda não los conseguem esfuerzos de apoios integración significativos aún na no opinião consiguen apoyos pública. significativos en la opinión Então, o pública. balanço é bastante El balance negativo. es Toda vez que a bastante integração negativo, regional toda vez iniciou que na la década integración de regional 60, junto com partió a de la década integração de 60, europeia, e é junto con la evidente integración que as europea, y es diferenças são evidente muito que las diferencias marcantes. son extraordinariamente marcadas. Um novo Dentro otimismo de una nube de optimismo, ou de uma o más proposta que bien precisa de de una propuesta otimismo, que é requiere evidente optimismo, que a região es deve evidente que la avançar región tiene que nas modalidades de avanzar en integração modalidades produtiva, chamamos de de política integración industrial, productiva, o llamémosla para política passar para industrial, atividades de com manera de maior transitar hacia produtividade, actividades con com mayor productividad intensidade de e intensidad de conhecimento, num conocimiento, contexto de economias en un abertas, contexto de que economías abiertas, possibilitem por melhorar a cierto, que nos qualidade da permitan inserção mejorar la internacional calidad e, de la assim, inserción diversificar a internacional y por produção e esa as vía exportações. diversificar producción y Se isso exportaciones. fosse obtido, então Si eso se poderíamos consiguiese, reduzir a entonces es posible volatilidade das entonces receitas de reducir la volatilidad exportações
na América do Sul está muito concentrada nas commodities, e por concentrada essa en via commodities poderíamos y por então esa vía podríamos também melhorar mejorar la oferta a de oferta calidad de de los empregos. empleos. Para isso é Para eso es fundamental crucial avanzar en iniciar sistemas computacionales de fazer innovación, avanços na elevando los inovação, estamos en I+D, que es aumentando o que é bastante muito pouco. E aqui paupérrimo. não é uma questão de Y acá no escolher se trata setores, de mas elegir sectores, atividades bem sino actividades, específicas, recursos actividades muy naturais, específicas, sean manufaturas ou recursos serviços com naturales, sean potencial manufacturas, sean competitivo, servicios, que de tengan forma potencial a competitivo, fortalecer as de vantagens manera de comparativas fortalecer las existentes, ventajas comparativas reforçando existentes, as ligações reforzando entre los esses vínculos recursos entre naturais com esos recursos manufaturas e naturales serviços ligados a eles. con manufactura y Um servicios exemplo, no meu vinculados. país, o Un Chile é o ejemplo, principal en mi produtor e país, exportador de Chile cobre do es el mundo. principal productor y exportador No de cobre del entanto, mundo. quando a gente Sin embargo, cuando analisa as determinamos exportações de serviços las associados ao cobre, exportaciones de isto é, a servicios engenharia, asociados al cobre, estamos véase muito ingeniería, longe do que bueno, estamos representam o muy lejos de Canadá lo e a que Austrália. Portanto, é representan Canadá y possível, Australia. Y por com lo tanto, base es nesses posible, sobre la base recursos, de esos gerar recursos, generar serviços endeudamiento en materia de qualificados que servicios possibilitem calificados y modernizar essa permitir base produtiva para modernizando criar esa novas base vantagens productiva, de manera competitivas de crear nuevas associadas à ventajas dotação dos recursos competitivas existentes. asociadas a Agora, la dotación de isso recursos existentes. evidentemente Ahora, es precisa de uma evidente que aliança esto requiere público-privada. una Isso, alianza dependendo dos público-privada contextos y eso, políticos dependiendo del domésticos, é contexto mais ou político menos difícil. doméstico, es más o menos Eu difícil. assinalaria o difícil em vários Subrayaría lo de contextos difícil en nacionais, varios porque contextos é a nacionales, única modalidade que porque poderá esa es la única nos modalidad que nos puede possibilitará permitir detectar detectar atividades com actividades potencial con potencial competitivo para competitivo, estabelecer de o manera de pacote de identificar el políticas de paquete apoio de pertinentes políticas de apoyo por meio de pertinentes projetos a específicos través de e com proyectos uma específicos modalidade que possibilite y aplicar, con una avaliar e modalidad corrigir que permita políticas, aplicar, evaluar que y foi o que corregir fez o políticas, Sudeste que Asiático e foi fue o que lo que não hizo fez el o sudeste asiático y protecionismo fue lo que tradicional na no nossa hizo região. el proteccionismo tradicional en Quanto aos nuestra región. instrumentos, para Y en materia de começar, são instrumentos instrumentos, domésticos, obviamente, en primer mas lugar para son termos instrumentos maior domésticos, presença pero no, para tener no una cenário presencia mayor global, en el cenario evidentemente global temos es que evidente avançar que para debe alguma convergência avanzarse em hacia vários cierta países, pelo menos convergencia en binacional varios ou países, por lo trinacional, menos dependendo das binacional o atividades. trinacional, Isso dependiendo de las envolve actividades. rever ¿Y qué significa modalidades revisar en bipartites de modalidades acesso ao financiamento, bipartitas de acceso al pensar na CAF financiamiento? como Banco de Entiendo pensar Desenvolvimento en la CAF como Latino-Americano, Banco que de Desarrollo possibilite divulgar Latinoamericano, e gerar que novas permita difundir y tecnologias, generar nuevas tecnologías hacia el avançar em futuro, questões de capacitação, onde avanzar estamos en muito temas de atrás. capacitación, donde estamos muy Essa, atrasados. na minha opinião, deveria ser Debería massiva, ser pertinente. masiva, Isso quer dizer pertinente, com para eso alianças significa público-privadas muito una alianza específicas, porque é da público-privada empresa muy precisa, porque es de onde la empresa donde se surge a plantea el demanda de tipo de capacitação demanda de necessária, os perfis capacitación que devem se ser requiere, definidos los pelas perfiles empresas. deben ser definidos Em por las torno empresas. disso, avançar em Y en torno outras a eso avanzar en temáticas, como otras certificação de temáticas, qualidade, tales como certificación de rastreabilidade, pegada calidad, de água e trazabilidad, carbono e assim por huella de diante. agua, carbono, etc. Uma coisa que Ahora, algo que é tendría que que o olvidarse comércio es que el intrarregional comercio interregional continua a ser o sigue principal siendo el mercado principal para as empresas mercado para las exportadoras e empresas para as exportadoras y para translatinas. las Eu tenho translatinas. aqui cifras Tengo da cifras CEPAL, produzidas de la até CEPAL para 2019, e 2019 mostra que em que muestran todos que os en todos los casos, casos o grosso das el grueso exportações está de las voltada exportaciones va para a orientada região a la em región termos en de términos empresas exportadoras. de las empresas Aqui temos que exportadoras. fazer uma distinção quando Aquí hay que pegamos hacer as una distinción. exportações Cuando dos uno toma países, la são exportación de los poucas países, empresas, as son de pocas maior empresas tamanho, as que las de mayor exportam tamaño, las que fundamentalmente están à China, exportando no caso da América do fundamentalmente a Sul, China, en el aos caso Estados de América del Unidos, no Sur, caso do a México Estados Unidos, en el caso de México e da América Central. y Mas quando pegamos o de América total Central. das Pero cuando empresas, toma el total de incluindo las as pequenas e empresas, médias es empresas decir, incluyendo las exportadoras, medianas y las o pequeñas grosso do exportadoras, mercado é el da grueso del região, mercado es inclusive da de la región sub-região. o de Então, la aí tem um subregión. potencial que Por lo não tanto, ahí está hay un sendo usado potencial de que no forma está eficaz, siendo que precisa, eficazmente evidentemente, utilizado, de uma que série de requiere evidentemente políticas una e de serie acordos entre de governos, políticas, una serie mas, de sem acuerdos entre dúvida, gobiernos, pero aí temos que sin trabalhar com ninguna maior duda allí hay que intensidade. trabajar con mayor intensidad. Como assinalava, o Eh, comércio interregional é o mais Como decía, el diversificado comercio quanto interregional produtos e es el más empresas, diversificado en términos de productos y tem empresas, maior número de produtos e con mayor empresas, número maior de presença de productos y empresas, manufatura, con maior mayor conteúdo presencia de manufactura, tecnológico, con mayor muito contenido mais conteúdo tecnológico, tecnológico que o que a mucho más gente contenido tecnológico importa e que el exporta que na que China, exportamos a China, principal que es el principal parceiro socio de da América América del do Sul, Sur, com maior con presença mayor de presencia pequenas e médias y con mayor empresas e presencia de com comercio presença industrial intraindustrial, es decir, e com para menor empresas como empresas, quantidade de y además con menor emissões. cantidad de emisiones. Então,
isso eu Non è tenho che falado assim, quando io como um parlo con americani evangelizador sem tendono muito a dirmi sucesso, lo deveríamos seguito, trabalhar em è políticas de deberíamos desenvolvimento trabajar en produtivo políticas de com desarrollo componentes productivo con plurinacionais que componentes possibilitem avançar plurinacionales nos tópicos que eu que assinalava: permitan financiamento a avanzar en los pequenas e temas que ya médias destacamos, empresas, financiamiento a promoção do pymes, financiamento do comércio financiamiento intrarregional, económico regional, vinculando o apoio das vinculando el apoyo de translatinas las a esse translatinas esforço e a fazendo um a este triângulo entre esfuerzo y translatinas, haciendo bancos un regionais e triángulo entre bancos de las translatinas, desenvolvimento. la banca regional y la banca de desarrollo. Eh, no Não hay que temos ser que ser ingênuos, a ciego, integração la não integración funcionou por no alguma ha razão, funcionado então é por algo preciso y por lo tanto corrigir, hay corrigir. que E corregir. corrigir Y ese envolve corregir evitar significa, opções en mi que são opinión, pouco viáveis, evitar como opciones quais? de baja Como que viabilidad, as iniciativas como estejam cuáles, somente nos porque governos esas ou que só iniciativas hay sejam que impulsarlas en vinculadas el aos gobierno, sistemas o que solo existentes se de vinculen a los integração, esquemas ou pior existentes de ainda, que integración, exijam criar o peor novos aún, que esquemas de exijan integração. conformar nuevos esquemas Da de mesma integración. forma, temos que melhorar a De la eficácia misma das novas forma, hay que mejorar propostas, la muito eficacia de las limitadas na nuevas propuestas, que cobertura ou sean muy abrangência, acotadas en que su tenham cobertura, financiamento que conhecido, cuenten con que surjam financiamiento mais da conocido, sociedade civil que dos que surjan governos, más de la que sejam sociedad ligadas civil ao que mundo el da gobierno, produção, que estén ligadas al sejam mundo de la organizações producción, empresariais, isto é, organizações organizaciones empresariais e de empresariales y trabalho, laborales, e que y que promovam busquen alianças promover sólidas alianzas entre sólidas entre empresas, empresas, universidades e centros universidades tecnológicos, y centros que sejam tecnológicos, ligadas a que resultados estén ligadas verificáveis em a prazos resultados curtos e que verificables abordem en plazos questões cortos críticas para a y que cidadania aborden para que temas ela se críticos sinta para la ciudadanía de representada. manera que ésta se E sienta essas representada. iniciativas deveriam se Y caracterizar por estas surgirem do iniciativas deberían diálogo caracterizarse entre porque organizações surjan del diálogo empresariais, entre uniões de organizaciones classe, empresariales y laborales, uniões de universidades e centros centros tecnológicos, tecnológicos. E y os los governos gobiernos devem deberían cumprir cumplir a por otro lado en função-chave de promover y promover e fomentar gerir este esses diálogo, diálogos, eliminando brechas en que competitividad procurem y cohesión. competitividade e coesão social Y e que os ojalá diálogos que estos diálogos possibilitem que os permitan governos que los possam fazer gobiernos alianças nacionales com os se governos puedan da região aliar para con otros gobiernos de criar la región para projetos conformar comuns em proyectos comunes assuntos en específicos. temas Para específicos. concluir, isso Concluyendo, precisa, impõe eh, desafios de política esto requiere exterior también no desafíos, contexto impone desafíos turbulento de que política estamos exterior en el contexto vivenciando. turbulento O que estamos primeiro, experimentando. conforme eu entendo, El teria que primero, en mi mudar a ordem. opinión, O primeiro é debería cambiarse preservar el e orden, es renovar o preservar multilateralismo y renovar el para que o multilateralismo, comércio de baseado manera em que normas possa el comercio basado en normas permanecer vivo pueda com subsistir tudo isto. Isso esta significa que os actividad. países Eso da significa que região países de la deveriam región procurar uma ligação deberían mais buscar forte un e vínculo más estreita com a estrecho União Europeia, com la países como Unión Canadá, Europea y con Austrália, Nova países como Zelanda, Canadá, Australia, Singapura, Nueva Zelanda, para Singapur, de procurar manera de tratar preservar de a OMC, preservar fazendo uma la reforma, porque Organización Mundial de Comercio, evidentemente a reformándola, porque OMC evidentemente la não OMC está no nesse está en estado estado de só Roma devido às solo por las medidas do medidas de Trump, e Trump, faz está tempo que hace está bastante quase tiempo morrendo e a rodada agonizando de y Doha está adormilóse el barril de praticamente no petróleo freezer está faz uns al 10 frente del anos. congelador Então, prácticamente nesse desde hace 10 años. contexto, En reforçar ese os contexto, vínculos me com a União parece que Europeia reforzar é uma vínculos das con la Unión questões mais Europea es de mayor importantes. importancia. Isso significa, para começar, Y que na eso região significa, en primerísimo lugar, é desde la región, urgente la concluir o impostergable acordo entre a urgencia União de Europeia concluir e o el acuerdo Mercosul, entre la Unión pois Europea y isso Mercosur, toda possibilitaria, vez que por eso exemplo, permitiría, continuar a por ejemplo, continuação por aplicar bregar a alguma continuación combinação de origem por entre aplicar a todos os que combinación de temos origen acordos entre com a todos União quienes tenemos Europeia, que são acuerdos con la Unión praticamente Europea, todos os países da que son região, prácticamente todos los países de excluindo la región, Cuba excluyendo e a Venezuela Cuba, e a Bolívia. Venezuela y O Bolivia. resto, incluído o Caribe, El todos resto, temos acordos incluido el bastante Caribe, semelhantes todos com a União tenemos acuerdos Europeia. bastante similares con Portanto, la seria Unión uma Europea forma y por lo bem tanto interessante, sería una não forma apenas de interesante no solo promover a de acumulação de bregar origem con e la seguridad gerar de origen cadeias y de valor generar cadenas de valor euro-latino-americanas, mas também euro-latinoamericanas, para sino acordar también entre nós para os poder capítulos que acordar temos entre acordados com nosotros a União aquellos capítulos Europeia, que que são hemos bastante acordado semelhantes e con que la não Unión Europea, que son são bastante similares y que no abrangidos por están nossos cubiertos por esquemas de nuestros propios integração. esquemas É de fundamental integración. também Es plurilateralizar fundamental o diálogo también com a China. plurilateralizar el Até diálogo hoje, con o China. diálogo é só Hasta ahora bilateral el e, mais que diálogo es evidente, isso estrictamente não é bilateral y conveniente, más não que é o que é evidente mais que eso no es lo conveniente. más Isso em conveniente. matéria de Y esto comércio, de significa, investimento, en de materia de infraestrutura, comercio, en materia de definir inversión, en projetos materia de que infraestructura, definir alguns proyectos países que definam un como par de países prioritários e, o a dos, tres partir países daí, definan iniciar como um prioritarios y a diálogo com partir de a ahí China. realizar el diálogo Isso con China. tudo, na minha opinião, Todo eso, deveria ter um eixo en mi opinión, central, debiera que é tener a un eje convergência central, gradativa que es cada vez la mais necessária convergencia entre a Aliança gradual do cada
Pacífico e o Mercosul. E eu penso que a conjuntura adversa que a região está enfrentando e que o México está enfrentando por causa
das medidas do seu vizinho, deveríamos ter um espaço maior para que a ligação entre o México e a América do Sul, particularmente o México e o Brasil, possa se alterar essa ligação, essa relação de forma positiva para por aí criar uma aliança entre o Pacífico e o Mercosul e que essa convergência possa olhar mais para a Ásia-Pacífico toda vez que a Ásia-Pacífico tem algum tipo de desafios semelhantes aos da região. Quer dizer, praticamente que a América do Sul, no sentido que a China é nosso principal parceiro comercial, mas o guarda-chuva de segurança é provisto pelos Estados Unidos, da mesma forma que na Ásia-Pacífico. E nem a Ásia-Pacífico, nem a América do Sul querem ter conflitos nem com um nem com o outro, não querem se alinhar com um ou com o outro, e nesse espaço deveríamos aproveitar, incluindo aquele de procurar um multilateralismo que também seria assunto para um outro evento que a tendência poderia ir para que a União Europeia faça uma ligação muito mais importante com o CTPP e que os países que na região façam parte do CTPP que possam se aproximar muito mais. Se tudo isso tem como base uma aposta à integração regional com ênfase na produção produtiva, como eu referia, é importante que o papel da LAD seria reforçado e, na minha opinião, uma relação mais estreita entre a LAD e a CAF quanto à infraestrutura e crescimento verde deveriam ter um papel muito mais relevante na nossa região. Muito obrigado. Obrigado, Osvaldo. Foi muito interessante a sua apresentação com uma visão muito realista e vai um pouco do que entre a tendência mais pessimista e uma visão de alguma forma com esperanças para ver como podemos enfocar, como podemos focá-lo. Tem algumas, já vai ser a vez de Dante, mas tem algumas reflexões. Osvaldo falava que a integração entre os países da nossa região é mais uma integração entre governos do que entre estados. E essa integração entre governos fica muito marcada pelo curto prazo, com a falta de um pensamento crítico e estratégico que possa se inserir nesses tempos que, como bem assinala Osvaldo, começamos décadas onde começamos uma nova era. Então, eu transmito agora a Dante essa pergunta que a gente sempre faz da região. Eu falo, a região é uma, são várias, quais diferentes expressões tem, especialmente como poderíamos nós encarar, sem prejuízo das variáveis internacionais que estão em jogo, a inclusão social por meio das micro, pequenas e médias empresas. Somos o continente mais desigual do planeta, com maior emprego informal, com mais de 400 bilhões de dólares que são do narcotráfico, sem controles e sem capacidade do governo que tem a vontade política de superar essa tendência que é perigosamente para a dissolução de valores que continua a ser importante para nós. Isso não é pessimista, o que eu estou falando é realista. Então, Dante, que conhece este assunto e sabe muito da integração produtiva e disso tudo, na região, nós podemos pensar, por exemplo, na facilitação de comércio, que temos tanta coisa que não podemos habilitar uma fronteira para que possa ser muito mais ágil o comércio. Não temos a velocidade da infraestrutura, do investimento intermodal, o transporte intermodal para criar condições, um novo sistema de competitividade no transporte internacional, com certeza com novos atores, como é o caso, entre outras coisas, de gelo que está se apresentando no mar Ártico e terá um impacto muito negativo no transporte. Falo isso como parte do desafio, deve estar pensando
Puxa, Antes estaba poderia ter diciendo, bueno, poupado podría 10% haberse ahorrado el disso 10%, tudo. yo saldría menos Mas deprimido. só para Pero compartilhar esse assunto com simplemente uma para visão, compartir este falando tema o como que una podemos visión, decíamos, fazer, ¿qué podemos ma- hacer? mas com uma Pero visão sobre de todo pensamento con una crítico e visión de pensamiento estratégico, crítico y porque nessas estratégico, porque condições en estas parece condiciones que somos mais pareciera que somos tomadores de más tomadores de decisões do decisiones que protagonistas do que novo mundo. protagonistas Obrigado, del nuevo Dante, mundo. Gracias, obrigado, Dante, Osvaldo, gracias, Osvaldo, e y gracias obrigado a todos os que estão aqui. a quienes Não todos sei se están são acá, ya já a veces mais de sé que 200, no sé si son cada más dia de eu 200, enxergo menos, creo que mas cada día había menos, pero 150, de todas maneras, 150. 150. Eu aí, pela 150. inflação, subi por até eso, pero como sé, por la 200. inflación yo llego también Então, a 250. obrigado por me Bueno, jogar essa Bueno, bola tão gracias por pesada com a tirarme sua esa pelota tan pergunta, pesada de mas esa como eu pregunta, pero concordo como com yo cada você día cada dia concuerdo con mais que vos que no não existe existe essa esa coisa da cosa América tal de Latina, que é uma ilusão da Latinoamérica, ¿no? Que década es de una 70 que ficou nas ilusión músicas setentista que e quedó en nos las bons livros canciones do realismo y en los mágico, buenos e libros é de uma realismo região mágico nada totalmente más. Y es desintegrada. una Eu región vou totalmente procurar ver a desintegrada. apresentação. Yo voy a tratar Vou de ver la fazer assim uns presentación. Ahora flashes voy a muito hacer rápidos, porque unos já flashes muy estouramos o rápidos, primero tempo porque estamos muy e excedidos porque en grande tiempo parte do y que eu después que tinha gran parte de lo que tenía en foi las tratado nas excelentes excelentes presentaciones de Kenneth apresentações y de Osvaldo, Kenneth de e alguna manera Osvaldo. están Então, contemplados. só vou Así fazer que nada algumas más algunas reflexões reflexiones como para para ah, poder ir abordar esse viendo tópico. este tema. Eu acho que agora sim está a minha Ahí apresentação. creo que ya está la presentación, así que perfecto. De alguma forma, Bueno, de alguna ao manera, longo da apresentação, durante toda estivemos la presentación, verificando estuvimos viendo todos os todos estos impactos impactos nas apresentações tanto de en la Kenneth e presentación de Osvaldo, Kenneth os como de impactos Osvaldo, da guerra todos estos impactos de comercial. la Nas guerra próximas comercial. décadas, Claramente, claramente, las vamos próximas estar décadas vamos a estar nesta, sumidos en esta guerra, en esta submersos nueva guerra nessa nova estratégica entre Estados estratégica Unidos y China, y guerra eso de entre os alguna Estados manera Unidos e va a a estar China, condicionando todos guerra estratégica que vai los estar grandes tratando temas, ¿no? todos os Digo, assuntos, en el marco construções de también comércio, de estas a disrupciones de ideia de comercio, de esta idea desarmamento. del Estamos vendo os desarme. Estados Unidos Estamos viendo un quebrando as Estados regras do Unidos que está comércio rompiendo las reglas multilateral del e comercio a ordem multilateral econômica mundial que y el eles orden mesmos económico mundial que él impulsionaram mismo e de alguna criaram manera depois da Segunda impulsó y Grande creó Guerra e después depois de la da Guerra Segunda Guerra Fria. Mundial y después del fin Então, de la Guerra estes Fría, ¿no? Entonces creo que impactos, de estos alguma impactos forma, de de alguna disrupção no manera, tanto comércio, en la as disrupción del comercio, mudanças los em cambios termos dos fluxos de en términos comércio, a de lo que pressão son los flujos de competitiva que vão comercio, ser de em la cada um presión dos competitiva que setores, vamos a ver en estão cada uno tendo de los seu sectores, impacto tanto nas están impactando y políticas do están governo impactando quanto tanto nas en las empresas. políticas de gobierno como Tudo también en las isso empresas. eh, Todo que cruzado está por atravessado esta pela disrupción disrupção que tecnológica que está está mudando o mundo reformulando dos el mundo de los negócios. negocios. Entonces, cuando uno A mira gente dá uma olhada las nas empresas, o que empresas estamos olhando y para lo que frente, estamos viendo tem para quatro adelante, hay fatores que cuatro factores condicionam que son los que e condicionan vão y moldar moldean de todas as alguna estratégias manera todas las futuras estrategias ligadas à futuras que tienen que ver con la geopolítica. geopolítica. A El globalização do siglo, yo creo século XX foi uma la globalização, entre globalización del siglo aspas, XX fue que una se regia muito globalización, entre mais pela comillas, mucho eficiência, más a regida busca por de la custos eficiencia, la competitivos. búsqueda de Hoje, costos tudo o que estamos competitivos. visualizando Hoy, nesta todo lo que fragmentação, estamos no viendo en processo de en esta globalização, está fragmentación, dado en el pela proceso de la globalización, geopolítica. está dado A por la segunda é a questão geopolítica. demográfica, La onde segunda, estão la os cuestión mercados. demográfica, Nos ¿dónde están los próximos 20 mercados? anos, de En los cada 5 próximos 20 pessoas, años, 3 de cada estarão vivendo entre 5 a Ásia e personas, a 3 van a África. estar viviendo en Portanto, isso Asia, está entre Asia mudando. y A África, por lo mudança tanto do eso está clima, cambiando. que vai El cambio impactar climático dos que va fluxos a e as questões impactar de desde los transporte, flujos a y los temas de queda, transporte, a perda la d'água no caída canal de la Panamá, a pérdida de agua en el procura de canal de novos Panamá, la estreitos, búsqueda de nuevos o estrechos, el deshielo en el Ártico, desgelamento como do recién Ártico, decía a Sergio, y disrupção por otro lado tecnológica, por con outro la lado, que disrupción nessa questão da tecnológica inteligência que en artificial este tema de la acelera inteligencia e artificial altera a lei de acelera Cooper. el De cada cambio. Ya 18 la ley meses de Cooper tínhamos de uma cada mudança 18 meses computacional, agora teníamos un cambio ocorre a cada computacional, 6 ahora es meses. cada 6 meses. Então, Entonces esto tudo me isso parece, todas está estas mudando o instancias es lo mundo que está dos negócios e cambiando está el tendo mundo de um los impacto. negocios y está Quanto à teniendo região, impacto. não temos uma Con região. respecto a Isso la que región, sempre no hay una falamos. región. Os Esto que interesses charlábamos estão siempre. totalmente divididos. Los Se a gente intereses están olhar da América totalmente Central para divididos, ¿no? Si cima, uno mira de temos um Centroamérica para ciclo arriba, muito mais voltado, com tenemos un maior ciclo mucho más influência para o volcado, que mucho acontece más, nos con Estados mayor Unidos. E do influencia por lo Equador que para pasa en baixo, Estados Unidos. claramente Y del temos a Ecuador influência hacia do ciclo abajo da claramente China, está e com influido por el ciclo de interesses China. muito Entonces, contrapostos. y con Todo o intereses muy século XXI, contrapuestos. tanto os Durante Estados todo el Unidos siglo quanto a Europa XXI, tanto abandonaram Estados totalmente a Unidos
região. Então, uma região com políticas diferentes não é a mesma coisa a Aliança do Pacífico do que
o Mercosul. la Alianza O del Mercosul Pacífico, que el Mercosur. El com Mercosur um tenía envelhecimento, com um processo de anquilosamiento se y, fechar em si próprio para proceso de procurar cerrarse ganhar sobre sí mismo competitividade, para com tratar de ganar teoricamente um país competitividad, que con nos dava a teóricamente un país que possibilidade de nos daba dar o la mercado para posibilidad de crescer, darnos un mercado que para nunca poder crecer, que ocorreu. nunca, que Faz nunca, pouco que, você que falava nunca de pudimos pacificação hacerlo. do Recién comércio. hablabas de Vender alguma pacificación de coisa ao comercio. Brasil é mais difícil do que Venir a mí algo en passar así um es más camelo difícil que pasar un pelo camello olho, por el ojo de la olho da cerradura, fechadura, ¿no? sem querer Y sin entrar querer ser em del bíblico, assuntos pero bíblicos, mas claramente tenemos muchas muitos problemas dificultades de de integração. E integración. os dois Y los grandes dos grandes jogadores que vão jugadores, que condicionar son todo o los que van comércio a nas próximas condicionar décadas, todo el têm comercio de las interesses próximas totalmente décadas, diferentes. tienen intereses Só agora os totalmente Estados visibles. Unidos Recién começam a ahora olhar um pouco Estados mais na Unidos empieza região, a mirar un nem poco más la tanto por región, uma no questão tanto por assim una cuestión, ligada a me questões parece a mí, comerciais, mas asociado por pelos los temas interesses de de comercio, segurança. sino más por Essa los intereses de confrontação seguridad. com a Esta China confrontación con começa a China fazer que os empieza Estados Unidos a comecem a hacerle a dar uma Estados olhada no Unidos que a está mirar un acontecendo poquito na más lo região, que está pasando en especialmente la na región Argentina. y en Hoje a especial en Argentina tem uma Argentina. Hoy agenda Argentina em tiene una matéria de agenda en segurança e materia de defesa com os seguridad y Estados Unidos bem defensa mais forte con do que podia Estados ter Unidos sido mucho nas más últimas fuerte de décadas, lo que podría haber sido en las especialmente o que últimas interessa aos décadas, ¿no? Estados Y en especial Unidos lo que le interesa a Estados é o Unidos posicionamento, a posição da es la Argentina posición no de Atlântico Argentina en el Sul e no Atlántico Estreito Sur de y en especial en el Magalhães. Estrecho Se de temos um Magallanes. problema Si nos tenemos outros problemas en el canais, Canal de Hormuz, si Panamá e tenemos outros, problemas ou as en el armas ou Canal o de comércio Panamá, vão passar o pelo las Estreito armas de o el comercio Magalhães para, pasan por el Estrecho de de Magallanes alguma forma, para conectar os poder continentes. de alguna Então, manera é uma conectar los região continentes. que Entonces, faz es parte da una región disputa dessa que forma confrontação no parte de la âmbito disputa mundial, de esta porém com confrontación a nivel mundial, características pero que e tiene assuntos muito características diferentes na hora de y olhar. temas Quando a muy gente dá uma visibles a la olhada no hora que de mirar. acontece nos Cuando Estados uno mira lo Unidos, que está a pasando en resposta dos Estados Estados Unidos, Unidos à la região é respuesta de Estados totalmente Unidos a la diferente, não región es tem uma totalmente resposta diferente, no hay una unívoca. respuesta E eu unívoca. acho que vai ser Y muito me parece que va a ser difícil. muy Embora difícil, é verdade que si bien es queremos cierto ter que vamos a uma ver después, integração queremos tener maior, una temos mayor perspectivas integración, diferentes e tenemos interesses miradas diferentes. distintas y Eu tenemos acho que hoje intereses Estados distintos. Yo creo Unidos que hay, redefine hoy seu Estados Unidos posicionamento na região em redefine la três posición grandes en la grupos: os región amigos en tres Argentina, El grandes Salvador, grupos, ¿no? Los Equador e amigos, Paraguai, Argentina, El que de alguma Salvador, forma Ecuador têm y maior Paraguay, afinidade que com de os alguna Estados manera tienen Unidos, la um mayor posicionamento afinidad con Estados favorável. Unidos, A una posición posição, o favorable. posicionamento da La posición de Argentina, Argentina, repito, vuelvo a é repetirlo, importante não es apenas pela importante y no afinidade do solo por Trump la com o afinidad de Milley, Trump con mas vem Milei, da época do sino Biden. ya Eu acho que viene de la Trump época de não é um Biden. doido Digo, que yo creo chegou que no Trump governo e no quer es un impor uma loco que política llegó al diferente. gobierno y É quiere a imponer una política dos política Estados distinta. Unidos com Es uma la política visão de Estados mais Unidos con una frontal, visión mais más, si brutal, quieren, podemos dizer. frontal, con una visión mucho más Mas brutal o desde ese grande punto de vista. interesse dos últimos anos Pero dos el Estados gran Unidos com a interés de Argentina los últimos era que años a de Estados China não Unidos con estivesse na Argentina era hidrovia e que não que China houvesse um no porto estuviera en la chinês hidrovía y na que no hubiese Terra un do puerto Fuego. chino en Então, Tierra del isso a Fuego, ¿no? Argentina Y cedeu aos eso Estados Unidos já Argentina no se governo do percibió a Biden, Estados não Unidos ya en el necessariamente gobierno de no Biden, governo do no, Trump. no Então, necesariamente hoje a con Trump. Argentina Entonces, está hoy avançando muito Argentina está rapidamente avanzando num muy acordo de rápidamente con tarifas un acuerdo de recíprocas com os aranceles Estados recíprocos Unidos, que con Estados possivelmente Unidos que será anunciado no seguramente próximo en mês. el próximo Depois mes va a temos estar os anunciado. castigados, Después están a los Venezuela e castigados, a Colômbia. Venezuela, O Colombia, México, que eles México, podem, que a Kenneth pode pesar, falar bueno, muito Kenneth melhor, mas puede o decirlo papel da mucho mejor, pero presidente realmente mostrou la sinais de presidenta ha ser dado muito mais señales de pragmática mucho do que más era esperado e, pragmatismo de de lo alguma que se forma, está esperaba procurando y que está salvar a de alguna situação. manera E tratando de países salvar como la o Chile e o situación. Brasil, Y que después têm países como uma Chile y relação Brasil que de tienen hoy un vínculo incerteza incierto con com os Estados Estados Unidos. Unidos, O ¿no? Brasil Brasil, acabou de que assinar na acaba de reunião da firmar CELAC en la acordos até reunión de la CELAC 2035 de acuerdos investimento com hasta el China, com 2035 quase de 50 inversión bilhões de con China por dólares, casi 50 alguns de mil cumprimento millones de incerto, dólares, como tudo que algunos de está ligado à cumplimiento incierto, tecnologia, como mas todo lo que outros tiene que que ver sim con los são temas de certos quanto à tecnología, pero algunos infraestrutura, de que cumplimiento cierto talvez en entre materia de 60% e infraestructura, 70% que quizás possam entre estar un 60 o un ocorrendo. 70% pueden estar Então, llegando isso eu adelante, acho ¿no? que vai Entonces, redefinir o esto me parece que va posicionamento. a redefinir también la Por posición. que ¿Por qué, essa por qué esta perspectiva e por que mirada olhar isso, y por qué mirar dar uma esto? olhada Porque nisto? más Porque allá além del da efecto de resposta los às aranceles, tarifas, las as políticas respuestas de de integração política y de vão ser integración van a ser totalmente totalmente diferentes. distintas. A minha Mi sensação, como falou sensación, Oswaldo, y é esta, para uma como decías outra
conversa. Alguma vez podemos fazer um webinar sobre isso, que a etapa dos grandes acordos comerciais já passou. Eu acho que o último grande acordo para assinar, e temos que fazê-lo, é entre o Mercosul e a União Europeia, mas com base nessas características, esses 4 vetores que irão marcar o futuro
futuro do comércio. del Hoje, a el região futuro del tema de que tem comercio, segurança hoy la alimentar región para dar que ao mundo, tiene que tem seguridad alimentaria para darle al mundo, minerais que para tiene dar ao minerales mundo, para darle al minérios para dar mundo, ao mundo, que tem tiene tecnologia para tecnología y mobilizar energía todas as para questões poder de serviços movilizar baseados em todos los conhecimento temas de los e que tem servicios basados recursos en minerais, conocimiento y está que mais tiene para fazer minerales, acordos está más para hacer bilaterais acuerdos estratégicos do que o bilaterales grande acordo de estratégicos comércio. que un Hoje não gran acuerdo importa de para a nossa comercio. região o Hoy no tamanho do importa mercado, para o que nuestra región importa el são as tamaño del relações mercado. Hoy lo que importa son estratégicas las relaciones, me quanto parece, ao fornecimento que estratégicas en possam términos de dar. la E provisión aí que os pueda países hacer, temos y muito ahí los mais para países ganhar. tenemos Então, mucho más essa é a para ganar. relação que eu Entonces, acho que temos esta com es os la Estados relación, me Unidos. parece, con Por Estados outro Unidos. lado, Por el otro lado, em todo o en los século XXI, últimos a China 20, obteve en todo uma el siglo presença XXI, muito China forte na ganó una região. fuerte O presencia en la que os región. Estados Lo que Unidos e a Europa perdieron perderam, Estados ganhou a Unidos, lo que China, que perdió entrou Europa lo primeiro com ganó questões China. Primero comerciais, entró con depois los com temas de questões de comercio, después financiamento entró con de los temas de concessões, financiamiento especialmente para concesional financiar as y importações das suas especialmente empresas para na financiar região, las e exportaciones de depois sus com empresas investimento en la direto región, de y después entró diferente con inversiones natureza. No directas, Brasil, con investe em naturaleza indústrias e distinta. En serviços, na Brasil Argentina, invierten en industria investe y en em, servicio. em En energia e Argentina invierten mineração en e no setor energía y en agropecuário, minería y en e el assim sector aos poucos vai agropecuario, y así de estabelecendo, alguna e na manera va última etapa estableciendo. Y en está la se última assegurando com etapa se asegura con investimentos em inversiones en infraestruturas a infraestructura la produção dos provisión bens que de los precisa. bienes que de Desde o alguna manera superporto requiere, de ¿no? Chiang-Kai, Desde que para el alguns esteja superpuerto de Chancay, que quizás para algunos superdimensionado, está até o acordo sobredimensionado, assinado com o hasta en el Brasil, acuerdo que acaba de da firmar China com con o Brasil, Brasil, para terminar China, de fazer para a terminar de ferrovia hacer que poderia técnicamente el fazer a conexão ferrocarril da que rota da podría soja conectar para la tirar, ruta de la poder soja para poder fazer a sacar la soja saída de da Brasil rota por da el puerto de soja pelo Chancay, digo. porto de Entonces, Chiang-Kai. ha Então, teve uma tenido presença muito una forte, o presencia swap muy, de muy moedas fuerte, com os desde diferentes swap de países monedas para con los instalar o principales yuan países como para poder moeda instalar el corrente, yuan acabou como de moneda assinar corriente, acaba de firmar também nos acordos también assinados com o Brasil a possibilidade de en que los os acuerdos que BRICS firmó con aumentem Brasil, a la posibilidad que los participação de BRICS aumenten financiamento la de suas participación de exportações, deslocando o financiamiento dólar e de sus passando para a moeda exportaciones, da China, desplazando al dólar y sendo yendo al yuan, em siendo el termos de fluxo, principal, não de estoque, mas em en termos de términos de flujo, no de fluxo, stock, pero passa en a ser o términos de principal flujo, investidor na empieza a ser el região, principal inversor especialmente en em la todos región os y en bens especial en industriais. todos los bienes Vemos uma industriales, ¿no? presença cada Vemos vez mais una forte em presencia matéria de cada vez más investimentos, de fuerte en materia de financiamento inversiones, en e materia de também de financiamiento y en materia exportações de no âmbito industrial. exportaciones, Forte si quieren, a nivel presença e industrial. isso Fuerte procura presencia y esto hay que acelerá-lo. acelerarlo. Então, qual é a ¿Cuál es resposta alguna dos respuesta de países? É los uma questão a países? Y ser me parece debatida. también que este São es as un tema para medidas debatir, tradicionais, es as medidas las medidas tradicionais de defesa tradicionales. Ahora, comerciais. medidas tradicionales de Aumentar defensa tarifas. A comercial, China aumentou aumentar tarifas aranceles. ao Chile aço, aumentó mas teve que aranceles fechar al a acero, sin produção embargo tuvo que de cerrar la aço. acería, porque Então, no, eu fico com a digo, sensação que um me da la jogador como a sensación que China, en que é un tão jugador grande, como que China, tem um que es nível tan de grande, competitividade que tão tiene un forte, nivel que de não respeita as competitividad tan regras do fuerte y comércio que no respeta las internacional, reglas del temos que comercio pensar fora internacional, da caixa me parece que para ver tenemos que como, de pensar alguma forma, fuera de podemos la caja para enfrentar ver cómo o de alguna problema. manera Então, enfrentamos a el problema. tarifa defesa Entonces, comercial pode el ser útil no arancel, curto defensa prazo, mas comercial no te puede prazo servir médio en el corto é preciso plazo. Me sentar parece para que en el negociar com mediano a plazo hay que China sentarse e a não negociar sei con se temos China que fazê-lo y no sé si hay que conjuntamente. hacerlo en Eu acho que conjunto, a etapa ¿no? da Yo creo que negociação ya em esa conjunto etapa de já la passou. negociación en conjunto de alguna manera Por ha outro lado, pasado de lado. Por também otro Oswaldo lado, assinalou, o instrumento vai lo ser decía también potencializar o Osvaldo, comércio un instrumento va e a ser aumentar a potenciar el comercio, integração. ¿no? Digo, y aumentar Mas el nivel de para integración. isso, também temos que Pero ter uma para eso integração com también o tenemos mundo que bem tener mucho maior que más a nivel de região não integración del tem. mundo que la región de alguna E aqui manera lo vemos requiere. diferenças bem Y importantes. acá Enquanto o vemos Mercosul importantes temos diferencias, poucos mientras acordos que los del internacionais Mercosur e tenemos pouco nível pocos de acuerdos abertura, internacionales y todos poco os nivel de países apertura, todos ligados los à países que están de alguna manera região do vinculados a la Pacífico zona estão tendo um nível del de río integração Pacífico bem mais están alto. teniendo un Então, eu nivel de acho que é um integración más assunto que alto. deve Así que ser me parece que este es un potencializado. Eu tema concordo también com o para potenciar. Oswaldo, e Y yo aqui está a concuerdo con relação Osvaldo, nesse y novo acá viene marco la relación geopolítico. también en este Hoje, o nuevo acordo marco geopolítico. Mercosul-União Hoy el Europeia é bem acuerdo mais Mercosur-Unión transcendente do que Europea pelas tiene mucha questões más comerciais. trascendencia que Tem por los temas de transcendência muito comercio. Tiene importante para a trascendencia Europa, también para novamente importante ter um ahora para Europa, posicionamento para de nuevo atlântica que tener tinha una perdido nas posición últimas décadas. atlántica que había Voltar perdido a en ter las uma últimas relação com a décadas, ¿no? região Volver neste a tener novo una mapa relación con la geopolítico región que está se en este nuevo nucleando. mapa
está ligado ao fornecimento de serviços, especialmente para as questões de energia e minerais. Acho que a aposta que fracassou com a aposta que tinha feito a Alemanha com a energia russa para a Europa
volta a de tornar alguna relevante a manera nossa vuelve região a ser e o acordo relevante a la poderia región permitir, y em hoy termos el globais, acuerdo maiores podría permitir processos de en términos investimento. globales Eu acho que mayores este acordo procesos de para a inversión. Me região parece é que este mais acuerdo um para la acordo que región também es más un Oswaldo acuerdo, que assinalou, de algo certa también lo planteó forma, recién é um Osvaldo, acordo es mais de más un regras e acuerdo de de reglas investimentos y do de que de inversión y de comércio. comercio. Eu não visualizo um grande fluxo No veo comercial para nós, un para a gran nossa flujo de região. O comercio. Para comércio está nosotros, na para Ásia e nuestra não na región, Europa. el comercio está en el A Asia, Europa no está en la Europa. passa a ser uma Europa espécie tiende a de ser un museu, museo, mas a pero questão de claramente energia e los de temas de energía mineração y de pode minerales ser muito pueden ser una importante. salida Os importante. investimentos europeus na Inversiones região, aliados a europeas empresas en la locais, región, pode ser um aliadas con bom empresas canal de locales, transmissão puede ser un buen para canal de procurar um transmisión pouco para mais de poder exportação. buscar y un poco más de Então, exportación. hoje, Así que felizmente, os hoy, 4 países do por Mercosul, suerte, los depois de 4 países del todas as idas Mercosur, e vindas do después de Brasil todos dos los últimos vaivenes de anos Brasil e en também los do últimos governo años anterior da y de los Argentina, vaivenes de del alguma gobierno forma anterior de parece que os Argentina, 4 estão de de alguna manera acordo me para parece que están los assinar. 4 de Eu acuerdo acho que para temos que firmar deixar y creo passar que hay as que dejar eleições pasar na la elección de Polônia Polonia para para poder termos tener hoy, então a pressão da Itália e da ya Alemanha la sobre a presión França de e as Italia y Alemania necessidades sobre Francia y políticas las e necesidades da políticas França también fazem que de hoje a Francia, me Europa parece que precise hacen desse que hoy acordo para Europa assinar. necesite este acuerdo Eu para vou firmar. encerrar com Así que nada, isto me parece, e eu acho cierro que con esto temos nada uma más. oportunidade Creo que interessante hay una para a região, oportunidad para a nossa interesante para região, la región, para sair para nuestra región, para salir del marco a estrutura geopolítico que estamos a geopolítica e vivir. vamos Creo que nos saca vivenciar, de la nos tira da irrelevancia. Ahora, para relevância, uma poder relevância salir de esta na qual irrelevancia caímos que nos anos habíamos do caído século XXI. en estos Agora, años isso del siglo requer que os XXI, países tenham requiere que um los olhar países bem también mais tengan una mirada propositivo. mucho más Eu não propositiva. acredito Yo num no grande creo en processo la de posibilidad integração de da un gran região. proceso de Acho que integración de la estamos región. mais Creo que que são estamos mais más para importantes acuerdos acordos bilaterales, bilaterais para ou acuerdos setoriais, onde sectoriales, possamos donde podamos aproveitar nossa aprovechar nuestra capacidade capacidad estratégica de estratégica prover de estes insumos proveer que o mundo, estos de alguma forma, insumos abre que hoy el para nós mundo de como uma alguna nova manera janela nos de abre comércio para os como una nueva próximos ventana anos. de comercio para los Estes próximos elementos años. eram os que eu Nada, tinha para discutir. estos Sérgio, elementos muito nada más para obrigado pelo discutir, Sergio. convite. Y gracias por la invitación. Muito obrigado. Eu acho Bueno, que muchas já gracias. Creo que eh, hemos llegado a la estouramos hora o horário para tratar de para ser procurar sermos eficientes, así eficientes. Então, que quero agradecer le quiero especialmente a agradecer Kenneth, Dante especialmente a e Kenneth, Osvaldo por a sua Dante, a participação, Osvaldo, seu la profissionalismo, a participación, la transparência profesionalidad, e la as transparencia y sobre todo reflexões las tão inquietantes inquietantes, com dados, com reflexiones que nos dejan con pontos datos y posicionamientos que están vinculados mente a precisamente a la incerteza da incertidumbre de la integração integración e, y sobre todo a principalmente, sus seus principais eventuales aspectos de aspectos de fragmentação que fragmentación temos que que enfrentar. tenemos que ir Então, encarando. De essa manera é que mais esto es uma etapa das que una vemos etapa más de las que venimos desenvolvendo. Vamos desarrollando. Vamos a continuar com a seguir LAD en la em día al día dia, con porque algunos otros as temas discussões não se que no se esgotam agotan nisso e exclusivamente o en esto mundo, y el mundo infelizmente, vai num desgraciadamente ritmo va a un ritmo de tal tal que toda vez naturaleza que vemos uma que cada notícia, vez que vemos estamos una nos enfrentando noticia a situações que nos estamos acreditávamos enfrentando a que situaciones que já creíamos devíamos ter que superado teníamos que haber faz tempo superado e que hace a tiempo, paz entre otras seria cosas, que la um paz fuera elemento un elemento comunitário para comunitario para podermos poder crescer em tudo crecer o en todo que lo que significa significa nuestros desafíos económicos y todos esses sociales. Les aspectos agradezco sociais. enormemente no solo el Agradeço aporte, sino muito además por todas as la contribuições, sabiduría sua sabedoria y, e a reflexão que la resta reflexión que como queda parte do como nosso parte de nuestro desafio para desafío de todos os todos los días. dias. Les mando un Um abrazo abraço grande para y vocês estamos en todos, contacto. agradecemos a vocês Gracias a todos todos, nós que ustedes. agradecemos, Gracias a vos, agradecemos nos Sergio. han por ter nos acompañado, acompanhado, embaixador do de Chile, Chile que as estaremos por aquí, a las representações, todos representaciones, aqueles a todos que los que han fizeram hecho possível posible este evento. Muito esta instancia que lo obrigado vamos a e repetir. até Muchas mais. gracias y Muito nos vemos obrigado. Chao, hasta luego. Muchas gracias.